Bom, pessoal, nessa primeira questão, nós temos um salão retangular, então a área dele é só multiplicar o comprimento pela largura, 15 vezes 18, que vai dar 270. E eu tenho a área da cozinha, eu tenho a largura da cozinha e não tenho o comprimento. Eu quero calcular o comprimento, então eu coloquei X. E no meu problema fala que eu preciso que a área da cozinha seja 12% da área do salão. Então, eu posso fazer usando uma regra de 3. Eu sei que esse 4x deve corresponder a 12% e a área toda, que é 270, eu quero que seja 100%, certo? Então, multiplicando cruzado aqui nessa regra de 3, ela é direta, eu vou ter 400x igual a 12 vezes 270. Não vou multiplicar ainda esse 12 por 270, porque eu vou poder simplificar. Passando o 400 aqui dividindo, olha, vou poder cortar o 0 do 270 com 400 e vou poder simplificar o 12 com esse 40 aqui por 4, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 10. Então, ficou 3 vezes 27 sobre 10. 81 sobre 10, 8,1 metro. Bom, pessoal, essa é a questão 2, é uma questão também simples, né, que nós vamos usar a potência de 10 e no problema nós temos que o investimento ele é um valor de 523 milhões e eu preciso escrever esse número na forma de notação científica. Lembrando que milhões eu uso 10 a 6, multiplico por 10 a 6 e se fossem bilhões eu multiplicaria por 10 elevado a 9, né? Então aqui milhão e aqui o bilhão. Então vai ficar 523 vezes 10 a 6. Que são os milhões. Só que aí não é usual deixar esse número aqui, um número grande, como 523. É mais comum eu deixar o número entre 1 e 10, que é a notação científica. Então, para ficar um número entre 1 e 10, eu coloco 5,23. Agora vamos pensar sobre o expoente. Se eu fosse desenvolver esse número, escrever por extenso, eu deveria colocar 6 zeros aqui para a direita, né? Ou seja, andar com a vírgula para a direita 6 casas. Como eu andei 2 casas para o outro lado, certo? Então agora para compensar eu vou colocar meu expoente 8. Ou seja, andar 6 casas daqui para cá é o mesmo que eu andar 8 daqui para cá. Então meu expoente vai ficar 10 a 8, certo? Que é a letra A. Bom, pessoal, nessa terceira questão eu tenho o preço do refrigerante, que é R$ 5,50, o preço normal, certo? E ele vai ter uma promoção com desconto de 10% somente no sábado. Então, a dona Joaquina comprou na sexta-feira, ela vai pagar o valor normal, R$ 5,50, e ela comprou 6 unidades. Então, nós vamos ficar fazendo o cálculo aqui. R$ 33,00 que a dona Joaquina gastou. A dona Mariana, ela comprou no sábado e aí ela vai ter um desconto de 10%. Então, eu vou fazer 5,50 menos 10% de 5,50. O 10%, gente, você pode calcular simplesmente andando uma casa aqui para a esquerda, né? Que é dividir o número por 10. Porque 10 em 100 é 1/10. Então, vai ficar 55 centavos aqui o desconto. Então, isso é o mesmo que 5,50 menos 0,55, que dá R$ 4,95. Então, a dona Mariana vai pagar R$ 4,95 e ela vai comprar 5 unidades. Então, 4,95 vezes 5. Dona Mariana vai gastar R$ 24,75, né? Lembrando nas multiplicações com números decimais, eu conto a vírgula no final, né? Eu coloco a quantidade de casas após a vírgula depois que fizer a multiplicação. E agora eu quero saber quantos reais que Dona Joaquina pagou a mais que Dona Mariana. Então é só fazer uma subtração para ver o tanto que daqui aumentou esse em relação a esse. R$ 33,00 menos R$ 24,75. Bom, eu sei que é um problema bem simples também, né? Que é só fazer conta aí de multiplicar, de somar, subtrair. Mas é bom que vocês consigam resolver essas operações com uma boa agilidade, para na hora do Enem você não gastar muito tempo. Então, é bom você praticar sempre fazendo os cálculos à mão. Parece meio chato fazer isso sempre, a gente fica com muita vontade da calculadora, que a gente já está bem viciado, né? Tem o celular, que é bem fácil. Mas é bom de praticar sempre que você estiver estudando matemática, para não ficar
devagar na hora da prova, até mesmo não errar por alguma falta de atenção, falta de prática mesmo, né? Então aqui eu vou ter que pegar emprestado, ó, vai ficar 10, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 2, não vai dar para subtrair, eu vou pegar emprestado também, e aqui vai ficar 2. Então vai ficar 5, 2, as vírgulas alinhadas aqui na soma e subtração de decimais, 8 e 0. Então a resposta é R$ 8,25, que é letra A. Bom, pessoal, nessa quarta questão do simulado, nós temos aqui um problema com unidade de medida de tempo, que é uma coisa muito importante, e ele também é um problema que a gente tem que prestar muita atenção na interpretação. Então, se for necessário, leia de novo a questão. Isso é muito comum nas questões do Enem, né? São questões com enunciado longo, muitas informações, então é normal você precisar ler de novo. Ah, mas eu talvez estou perdendo tempo, que eu poderia estar resolvendo outras questões. Olha, é melhor você resolver menos questões, mas com mais qualidade, para aumentar a sua chance de acerto, do que resolver tudo sem muita atenção e aumentar aí os seus erros. O que nós temos aqui nessa questão? Nesse congresso, a gente tinha a previsão de iniciar às 8 horas, uma palestra de 1 hora e 30 minutos, um intervalo de 20 minutos e depois uma outra palestra de 1 hora e 40. O que aconteceu de verdade? O início da primeira palestra atrasou 15 minutos, então, na verdade, começou aqui às 8h15. E aí manteve o tempo de duração da primeira palestra. Eu vou somar 1 hora e 30 e vou chegar aqui em 9h45. O intervalo ficou 5 minutos menor. Então, em vez de um intervalo de 20 minutos, eu vou ter um intervalo de 15 minutos. Não, mas eu posso somar assim, unidade de tempo como se fosse um número normal? Pode. Você vai somar os minutos e vai somar as horas. Quando os minutos inteirar 60 ou mais, você transforma em hora, certo? Então, aqui no caso vai dar 60, olha. Então, nós não vamos falar que são 9 horas e 60 minutos. Eu vou usar 10 horas, certo? Você transformar aqui. Isso é o horário que terminou o intervalo. A segunda palestra também manteve seu tempo de duração, que é de 1 hora e 40. Então, vou somar aqui 1 hora e 40 e vou chegar ao término às 11h40, que é letra B. Bom, pessoal, na questão 5 aqui do simulado, nós temos o seguinte: eu não sei o total de páginas do livro e eu preciso escrever alguma maneira para representar 1/5 desse número, 1/4 do restante e depois somar com o 216, que é o restante das páginas. O que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos colocar uma letra para esse número desconhecido. Essa é uma ferramenta importante, alguns alunos evitam usar isso, mas ele vai te ajudar bastante em vários problemas. Então, eu vou chamar meu total aqui de x. Então, 1/5 do total vai ficar 1/5 vezes x. E 1/4 do restante vai ficar 1/4, não é de x agora, né? Porque se eu já li 1/5, o restante vai ser 4/5, né? Uma parte de 5, então falta 4 partes de 5. 4/5 x. Multiplicação de fração, eu posso simplificar, vou cortar esse 4 com esse aqui e vou ter 1/5 x de novo, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte: o meu total é a soma dessas 3 partes, porque ele terminou de ler o livro. Então, vai ficar x é igual 1/5 x mais 1/5 x mais 216. Então, montei uma equação. É possível você resolver esse problema também de uma maneira mais direta, né? Quando vocês estiverem aí praticando mais esse tipo de questão, é um tipo muito comum. Vocês vão ver que tem outros jeitos de resolver, mas hoje eu vou resolver usando essa equaçãozinha aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: vou somar essas duas frações, porque elas têm o mesmo denominador. Vai ficar 2/5 x. Vou subtrair aqui x menos 2/5 x igual a 216. Se você quiser fazer o MMC da equação toda, você pode. Aí depois você pode cancelar ele. Se você quiser fazer o MMC só aqui na primeira parte, olha, aí você não vai cancelar ele não, ele vai ficar aqui, né? 5x menos 2x igual a 216. Então, eu cheguei em 3x sobre 5 igual a 216, certo? Então, o que eu posso resolver aqui? Eu posso passar esse 5 multiplicando e esse 3 dividindo. E eu vou ter que x é igual
216 vezes 5 sobre 3. Aqui você pode dividir primeiro o 216 por 3 para depois multiplicar por 5. 216 por 3 vai dar 72. Vezes 5 vai dar 360. O que é esse x que eu calculei? Vai estar escrito no seu problema. Então, quando você inventar uma letra, uma incógnita, você escreve o que ela significa. Porque como a gente fez esse cálculo aqui, às vezes a gente nem lembra mais o que significa esse x que eu estou calculando. Então, para você não se perder no problema, sinaliza para você mesmo, né? Então, o x aqui é o total de páginas. E relê a pergunta. Qual é a pergunta da questão? É esse total mesmo ou tem que fazer mais alguma coisa? Porque às vezes a gente empolga aqui na equação, né? Acha o resultado, já vai marcando o gabarito, mas nem sempre é essa que é a pergunta. Mas nesse caso aqui, já resolvi, já é o total que eu preciso. Então, a resposta vai ser aí 360. Bom, pessoal, nessa questão 6 aqui do simulado, nós temos novamente uma questão sobre razão e proporção, porém, agora eu tenho dois valores desconhecidos, eu não sei a quantidade de adultos e nem de crianças, então vou colocar uma letra para cada um, certo? Vou usar uma estratégia parecida com a questão anterior. Então, vai ficar o seguinte, a razão de adultos e crianças na festa era 5:2, então, adultos sobre crianças igual a 5/2. Quando foram embora 10 adultos, então vai passar a ser adultos menos 10, né? E foram embora 2 crianças, então crianças menos 2, essa razão passou a ser 7/3. É importante nesses problemas de razão vocês ficarem atentos à ordem que vem escrito, né? A frase, se vem escrito adultos, depois crianças, então a razão indicada vai ser adultos aqui e crianças aqui. Só você combinar, ó, adulto, criança, embaixo de novo, adulto, criança, para não ficar trocado, inverter aí as respostas, né? Dá um valor totalmente diferente. Então, vou resolver esse sistema aqui. A propriedade das proporções é multiplicar cruzado. Então, a primeira equação vai ficar 2A igual a 5C. Aqui, na hora de multiplicar cruzado, muita atenção, você vai ter que fazer distributiva, olha, esse 3 multiplica com A e também com 10. Então, vai ficar 3A menos 30 igual 7C menos 14. E aí, nós vamos reescrever esse sistema aqui para essa equação para ficar um pouquinho mais simples. Vai ficar 3A menos 7C, esse 30 vai passar positivo com menos 14, 16. Então, eu tenho essa primeira equação e essa segunda equação. Eu poderia resolver esse sistema ou por soma ou por substituição. Eu vou resolver por substituição. Vou isolar o A, passando 2 aqui dividindo, e esse valor de A que eu isolei, eu vou substituir na equação na segunda equação. Então, esse valor aqui, olha, eu vou substituir ele aqui, certo? Vou ficar com uma equação que só tem a letra C e vou calcular o número de crianças. Então, vai ficar 3 vezes 5C sobre 2 menos 7C igual a 16. Aqui, ó, se você for fazer MMC, você precisa fazer essa multiplicação primeiro, tá? Não vai fazer MMC como se esses dois termos fossem separados, não, que vai dar errado. Então, multiplica primeiro, 15C sobre 2 menos 7C igual a 16. Aí agora você pode fazer MMC, porque seu problema só vai ter soma e subtração. Vou fazer MMC de tudo, para eu poder cancelar ele depois, olha. Então, fiz aqui o MMC, pude cancelar, né, porque ele é MMC da equação toda. Então, já calculei o valor de C aqui, que vai dar 32, e substituí aqui, onde eu tinha isolado a letra A, e calculei a quantidade de adultos. Então, 80 adultos, 32 crianças. E aí, você volta na pergunta, né, lê novamente o que o problema está te pedindo, que vai ser o total de pessoas. Então, a resposta vai ficar 112. Bom, nessa questão 7, nós precisamos dividir 456 clientes em partes proporcionais a 3, 4 e 5, que é o tempo de trabalho aí na empresa dessas 3 pessoas. Mesmo que não esteja escrito que a divisão é em partes diretamente proporcionais, a gente vai considerar que o caso é de diretamente, certo? Então, quando não estiver escrita essa palavra, nós vamos considerar que é diretamente. Bom, você tem várias maneiras de fazer esse tipo de problema. No caso do diretamente é um caso mais simples, depois nós vamos
vamos ver aí mais para frente outras questões que também vai envolver divisão em partes inversamente proporcionais. Nesse caso, a gente pode simplesmente somar as partes aqui, que é 3 mais 4 mais 5, que vai dar 12, né, que é o tempo total aqui de trabalho, 12 anos. E aí nós podemos pensar o seguinte: eu vou dividir esse número em 12 partes. Alberto vai ter 3 partes dessas 12, então eu posso escrever que a quantidade de Alberto é 3 sobre 12 do total, que é 456. Então nós podemos usar a fração, olha, 3 partes de 12, né? O total e o que eu quero. No caso, Bernadette, então, vai ter 4 partes das 12, que é 4 dozeavos de 456. E Camila, 5 dozeavos de 456. Nesse problema, eu estou precisando calcular somente o número de clientes para a Bernadette. Então, eu posso fazer só essa continha aqui. Eu simplifico esse 4 com esse 12, vai dar 1/3 de 456, certo? Que é só eu dividir 456 por 3, que vai dar 152, que é já a resposta dessa questão. Também é uma questão simples, envolvendo aí divisão proporcional, que a gente pode resolver com fração. Nessa questão 8, nós temos a seguinte correspondência: 2,7 gramas de fibra corresponde aí a uma porção de 50 gramas de pão, e essa porção equivale a 2 fatias. Uma pessoa que vai comer 4 fatias, então, olha, já que é o dobro aqui da quantidade de fatias, ela vai estar ingerindo 100 gramas de pão, e também vai ser o dobro aqui da quantidade de fibras, que é 5,4 gramas. Nesse caso é o dobro, então é uma conta mais simples. Se fosse um valor aí que não estivesse visível, você poderia fazer uma regra de 3. Bom, eu quero saber o seguinte: essa quantidade de fibras equivale a 18% da quantidade diária recomendada. Então, eu vou colocar aqui 5,4 gramas equivale a 18%. E eu quero saber qual a quantidade que eu tenho que acrescentar aí de fibras na dieta dessa pessoa para ela atingir o total. Então, eu estou querendo saber o restante da porcentagem de fibra. Então, na verdade, eu quero saber quanto que ela tem que ingerir para ter 100%, então está faltando 82%, certo? Só que você pode calcular com o 100 mesmo e subtrair no final para facilitar aqui o seu cálculo da regra de 3, né? Se você quiser usar aqui o 82 diretamente, pode, mas aí o cálculo vai ficar um pouquinho mais complicado, os números não vão ficar assim tão simples, né? O caso do 100, ele é mais prático de fazer a multiplicação, por isso que eu deixei assim. Então, vai ficar 18x multiplicando cruzado igual a 540, né? Só eu andar 2 casinhas aqui para multiplicar por 100. E aí eu vou dividir 540 por 18, que vai dar 30 gramas. Então, esses 30 gramas não é a resposta ainda, isso é o total de fibras. Mas então, o que ela vai ter que acrescentar, né? Ó, o que ela pergunta é o que ela deve ingerir em outros alimentos. Então, vai ser 30 menos o que ela já come aqui no pão, 5,4, que vai dar 24,6 gramas. 24,6 gramas. Bom, pessoal, essa questão 9 é uma questão bem típica aí de conjuntos que a gente pode resolver através desse tipo de diagrama. E quando você tem a informação da interseção dos 3 conjuntos aqui, geralmente a gente começa preenchendo com essa. Por quê? Depois nós vamos analisando as outras frases do problema, a gente vai preenchendo o restante. Então, observe que fala o seguinte: todas as pessoas que compram nas lojas A e B também compram na loja C. Então, quer dizer que todo mundo que deveria estar nessa interseção A e B também compra na C. Então, elas estão concentradas aqui nesses 12. Quer dizer que compra somente na A e na B vai ser 0, né? Todo mundo que está no A e B também está no C. Depois disso fala que 25 pessoas compram nas lojas B e C. Então, a interseção de B e C, que é essa região aqui, ó, tem que ter 25 pessoas. Se eu já contei 12, vai sobrar para cá 13, né? E que compra nas lojas A e C são 22 pessoas. Então, essa região tem que ter 22, já contei 12, vai ficar 10 aqui, certo? Agora, nós vamos lá para o começo do problema,
que fala que 150 pessoas compram na loja A. Então, esse círculo aqui da loja A vai ter que ter 150 pessoas. Eu já coloquei 22 pessoas nesse círculo. Vai sobrar, então, 128, que é os que compram somente na loja A. Aí faço a mesma coisa para o B. A loja B são 100 pessoas, olha. Eu já coloquei 25, vai sobrar 75. E a loja C são 95 pessoas aqui, ó. Eu já coloquei 35, 95 menos 35, 60. Então, já preenchi tudo. Aí, o que eu tenho que fazer? Somar todas as partes aqui, para saber o total de pessoas. E fala que a pesquisa foi feita com 500 pessoas aqui. Aí, eu vou subtrair do 500 para ver o que sobra, que são as pessoas que não compram nenhuma dessas 3 lojas, certo? Na hora de fazer essa soma aqui, você pode fazer assim, ó. Pega a bolinha maior, que é o A aqui, ó. Você sabe que tem 150, aí você já coloca 150 aqui direto, ó. Você não precisa somar pedacinho por pedacinho tudo de novo, né? Aí já somei todo mundo dessa parte aqui, coloca 75, 13 e 60, né, que é o restante, e vejo quanto que tem que dar e subtrai do 500. Então, aqui vai dar 8, 298, aí eu faço 500 menos 298, que vai dar 202, que é a resposta aqui para esse problema. Letra E. Bom, e a última questão do nosso simulado é uma questão sobre escala, que também cai bastante aí no Enem, já devem ter visto várias questões. E nessa escala é o seguinte, 1 para 4.500. O que significa isso aqui? Quer dizer que uma unidade medida aqui no mapa equivale a 4.500 na realidade. A escala não vem com unidade medida, você pode usar qualquer unidade medida, desde que você use a mesma para os dois números. O mais comum é a gente usar centímetro, né? Porque é a unidade mais usual para mapa. Então, a gente pode dizer que 1 centímetro no mapa representa 4.500 centímetros na realidade. Porém, essa escala é uma escala linear, nós não podemos usá-la para a área. Para a área, nós vamos usar a escala elevada ao quadrado. Então, esse número aqui você vai elevar ao quadrado, vai ficar 1. E esse número aqui você vai elevar ele ao quadrado também. E nesse caso, para elevar ele ao quadrado, eu vou preferir usar a potência de 10. Esse número aqui em potência de 10 é 4,5 vezes 10 ao cubo. Aí, na hora de elevar isso ao quadrado, nós vamos pegar 4,5 vezes 4,5, que vai dar 20,25. E esse 10 ao cubo, quando você eleva ao quadrado, vai dobrar o expoente, vai ficar 10 elevado a 6. É assim? Então, essa escala aqui, ó, agora eu posso usar para a área. Então, 1 centímetro quadrado no mapa representa essa área aqui na realidade. Eu quero saber, uma área de 8 centímetros quadrados nesse mapa vai representar qual área real. Então, eu posso fazer essa regra de 3 aqui, que é simplesmente multiplicar, né? 8 por 20,25 e manter aqui a potência. E aí, eu vou achar minha resposta em centímetros quadrados, que é a unidade que eu estou usando nessa coluna, certo? Então, o x aqui vai ficar 8 vezes 20,25, vai dar 162 vezes 10 a 6 centímetros quadrados. E nós vamos precisar transformar em metros quadrados, que é o que está na pergunta ali do nosso problema. Então, eu estou aqui em centímetro. Para eu vir para o metro, eu teria que andar 2 casas aqui para a esquerda. Como eu estou trabalhando com área, que é o quadrado, cada casinha dessa vale por 2. Então, em vez de andar 2 casas, olha, eu vou andar 4 casas aqui. Na verdade, eu tenho que subtrair 4 nesse expoente, certo? Então, o x vai dar 162 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 16.200 metros quadrados.